Mas qualquer que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé. E o pior do que os que não crê, é pior, né, do que os que não crê. A paz do Senhor Jesus, gente, que alegria estar aqui hoje lendo essa palavra com vocês. E eu já quero pedir para você curtir a minha página, curtir o meu canal do YouTube também, que está cheio de novidades. Ai, gente, veio muita coisa linda. O Senhor tem me inspirado muito a compor canções. Estamos aqui com a campanha de leitura da Palavra de Deus também, né? Que a palavra é alimento para nossa vida. E eu quero agradecer muito, estou muito feliz. Tem gente que está voltando a ler a palavra, tem gente que está, sabe, se encontrando na palavra, tendo um novo encontro, tendo um novo, sabe, algo lindo está acontecendo com essas pessoas, porque elas estão voltando a ler a palavra de Deus. O Espírito Santo está incentivando as pessoas a ler a palavra, para elas entenderem que isso aqui não é um livro qualquer, é um livro maravilhoso, maravilhoso, gente. E hoje vamos ler agora o capítulo 5 de 1 Timóteo. Vamos lá. Nunca fale, olha o que ele fala, nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas exorte-o respeitosamente, tá vendo? Como se ele fosse seu próprio pai. Então, toda vez que a gente fala com uma pessoa mais velha, a gente tem que respeitar, nunca falar com grosseria, sabe? Falar com falta de respeito. Não, a gente tem que respeitar, tá vendo? Mas exorte-o respeitosamente, como se ele fosse o seu próprio pai. Fale aos homens mais jovens como a irmãos amados, tá vendo? Sempre falar com as pessoas com cuidado para não machucar, sabe? Com cuidado para as pessoas entenderem a palavra de Deus, verem em nós o brilho do Espírito Santo, que nós seguimos uma linha fina, que nós pertencemos a Jesus. Então, nunca falar com grosseria, né? Olha só. Trate as mulheres mais velhas como mães. Olha, você tem respeitado as mulheres mais velhas? Olha o que ele está falando, né? Olha só. E as moças como irmãs, tendo pensamentos puros, né? Não pensar com malícia, essas coisas assim, não, nada disso, né? Pensamentos puros. Olha só, a igreja deve cuidar com carinho de quem? De quem? Das viúvas, tá vendo? Se elas não tiverem ninguém para ajudá-las, se não tiver ninguém, porque se ela tiver um familiar, se ela tiver uma pessoa, aí não. Ó, a igreja deve cuidar com carinho das viúvas se elas não tiverem ninguém por elas, né? Mas se uma viúva tem filhos ou netos, são estes que devem tomar conta, né? Tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa, tá vendo? Com o sustento dos pais necessitados, tá vendo? Retribuindo dessa forma o bem recebido de seus pais e avós. Isto é, uma coisa que agrada a Deus, tá vendo, gente? Olha só, ele tá falando aqui das viúvas. Se as viúvas tiverem, né, familiar, esse familiar tem que tomar conta. Não é a igreja, mas se não tiver ninguém por ela, a igreja tem que tomar conta, né? Tem que ajudar, tem que cuidar. Então, olha só, tem tanta gente que pega, sabe, velhinho, o pai e a mãe que é velhinho, coloca num asilo, sabe, não quer cuidar. Eu acho que isso, você tá deixando de ser abençoado por Deus, porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe, né? E assim a gente vai o quê? Ter uma vida longa na terra, né? Mas tem gente que não gosta de ouvir isso, mas quem obedecer essa palavra pode ter certeza, vai ser muito abençoado nessa terra. Amém? Olha só.
A viúva necessitada e sozinha no mundo põe a sua esperança em quem? Em Deus. Ela não tem mais ninguém a não ser Deus, né? Uma pessoa sozinha no mundo, ela só tem Deus. E a gente tem que ajudar, a igreja tem que se mostrar agora ativa para ajudar essas pessoas que não tem ninguém por elas, né? Então, olha só, a viúva necessitada e sozinha no mundo põe a sua esperança em Deus, dedicando-se à oração e súplica dia e noite. Tá vendo? Você que é mais velho, você senhora, você senhorzinho, né? Que tá aí já na melhor idade, o que você deve se dedicar? A Bíblia está falando, você deve se dedicar à oração. Ore pelo mundo inteiro, ore pelo seu familiar, ore pelas igrejas, ore para que essa palavra se espalhe por todas as nações, para que Deus salve os jovens, os adultos, né, crianças, todo mundo. Então, olha só, Deus está falando, né? Para essas pessoas, as viúvas, os viúvos, dedicarem a oração, né? Intercessão, ajudar na oração. Mas se ela procurou, mas se essa viúva ou esse viúvo, olha só, mas se ela procura apenas os prazeres, está morta mesmo que esteja viúva. Paulo falando. Esta deve ser a sua norma na igreja, a fim de que os cristãos conheçam e façam aquilo que é correto, né? Olha aí, mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, né? Olha aí, mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé. E é pior do que aqueles que não crê em Deus, não crê em Jesus, né? Então, se aquelas pessoas que não cuidam dos familiares, dos parentes, né? Esse negou a fé. E é pior do que aqueles que não crê, que não tem esperança, que não lê Bíblia, que não segue ao Senhor, né? Olha só, coloque na lista das viúvas somente a que tiver pelo menos 60 anos e que tenha sido vez, ele está dando instrução, né? Instruções aqui. Deve gozar de estima de todos por causa do bem que praticou, como criar bem os filhos, ser amável com os estranhos, lavar os pés dos fiéis, olha, ele tá falando aqui dos santos, né? Ajudar os aflitos e estar sempre pronta a fazer todo tipo de boa obra, né? Ele tá falando. Então, olha só, então, o que Tiago fala isso, né? O livro de Tiago fala isso, que a religião verdadeira, a religião pura, é aquela que cuida das viúvas, dos órfãos, né? Que não tem ninguém por eles, que eles não têm ninguém. Então, essa é a igreja, essa é a religião correta de Deus, é aquela que órfãos, das viúvas, das pessoas necessitadas, né? Então tem que rever isso aí, viu, gente? Olha só. As viúvas mais moças não devem participar deste grupo especial, porque é comum. Depois de algum tempo, olha só, porque é comum depois de um tempo que seus desejos façam com que queiram casar de novo, né? Olha aí, desrespeitando seu voto com quem? Com Cristo. Olha aí, e assim elas cairão em condenação, porque quebraram a sua primeira promessa, tá vendo? Além disso, costuma ser ociosas, né? Preguiçosas, né? Olha aí, e gastar o tempo mexericando, falando mal dos outros, fofocando, né? Olha aí, de casa em casa, elas têm prazer de ir na casa, de casa em casa, falar mal dos outros. Intrometendo-se na vida dos outros, né? E falando coisas que não devem. Olha o que Paulo está ensinando pra gente aqui. A gente não pode falar mal de ninguém, a gente não pode ficar com mexerico, sabe? Fofoca dos outros. A gente não pode ficar tomando conta da vida dos outros, a gente tem que tomar conta da nossa própria vida, né? Paulo está nos ensinando aqui hoje que a gente não deve tomar conta da vida de ninguém, a gente tem que tomar conta da nossa,
né? E aí, olha só, portanto, aconselho que é melhor essas viúvas mais jovens se casarem novamente, né? E terem filhos e cuidarem dos seus próprios. Uma mulher crente tem viúvas em sua casa, ela deve cuidar delas e não sobrecarregar a igreja. Olha aí, tá vendo? Tem que ajudar. Se alguém está disposto, né, a ajudar, olha aí. A igreja, então, pode cuidar de viúvas que realmente são necessitadas. Tá vendo? Que realmente precisam. Olha aí. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser pagos. Tá vendo? Olha só. Receber duplos honorários. Tá vendo? Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, né? E altamente estimados de maneira especial. Aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar a palavra de Deus, né? Esse negócio de falar que não pode ajudar pastor, tá? Paulo está ensinando aqui na carta, né? Você tem que ajudar, tem que dar o dízimo. Sim, depois eu quero fazer uma live sobre dízimo, tá? Quero falar sobre isso. Olha só, então, aqueles que pregam, ensinam a palavra, eles têm que ser estimados por nós, porque eles estão ensinando a gente, né? Eles estão ensinando a gente a andar no caminho correto, no caminho que agrada a Deus, no caminho que a gente vai conseguir realmente servir a Deus, né? Então, olha só, não aceite acusação contra um líder. Não aceite. Tem muita gente que faz fofoca, mexerico, então você não pode julgar, né, de primeira. Não aceite acusação contra um líder. Davi podia matar o rei Saul e não matou porque era ungido. Você tem que respeitar a unção de cada pessoa. Cada pessoa tem uma unção. Você tem uma unção e eu tenho que respeitar a unção de Deus na sua vida. Não é você, é o Espírito de Deus, é o dom de Deus que está sobre a sua vida. Então eu não posso ir contra você, eu não posso te acusar, eu não posso te falar, eu não posso jogar pedra, né? Não, eu não posso fazer isso e nem aceitar que alguém fale mal, que te acuse para mim. Não posso, né? A Bíblia está ensinando: não aceite acusação contra um líder. A não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Aí sim, né? Aí provando já é outra coisa. Se ele realmente pecou, então deve ser repreendido diante de toda a igreja. Olha só o que a Bíblia está ensinando, né? A fim de que ninguém mais siga seu exemplo. Com toda a solenidade, eu exorto, na presença de Deus e dos santos anjos, que você faça o seguinte: em tudo que fizer, obedeça estas instruções sem parcialidade. Olha o que ele está falando. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Nada de fazer acepção, nada de fazer. Deus não agrada disso, né? Então, todos devem ser tratados da mesma maneira. O rico, o pobre tem que ser tratado da mesma maneira, né? Nunca tenha pressa de impor as mãos sobre alguém. Nunca! Não faça isso de querer ir lá e orar e colocar as mãos. Paulo está explicando aqui, né? Olha só o que ele está falando, gente. Não pressa em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados de outros, tá vendo? Olha só, conserve-se puro. Quem tem entendimento, quem é ungido, entendeu a palavra, né? Olha só. Que ele está falando aqui, não beba somente água. Ele está falando para Timóteo, não beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, né? Ele estava falando por causa das enfermidades. Lembre-se de que alguns homens levam uma vida pecaminosa e todo mundo sabe disso, né? Em tais casos você poderá fazer alguma coisa, ele está falando, né?
Olha aí, em outros, porém, os pecados só serão revelados mais tarde, né? Não é agora que você vai ficar sabendo. Porque nada, gente, nada fica oculto diante daquele que é o Todo-Poderoso. Ele tá me vendo aqui, ele tá vendo Israel, ele tá vendo o mundo, ele tá te vendo, né? Então nada fica escondido, né? Diante daquele que é o Todo-Poderoso. Então, olha só, uns pecados você vai saber como lidar, outros só mais tarde vai ser revelado. Tá falando aqui. Do mesmo modo, as obras são evidentes, mas às vezes as obras deles são conhecidas até muito depois. Então, gente, não se engane. Não se engane, existe o trigo e existe o joio, tá? Não. Eu tinha uma inocência que eu acreditava em tudo quanto era profeta que vinha para mim e falava. Eu recebia cada profecia, gente, vocês não têm noção. Cada profecia. E eu vou falar uma coisa para vocês, foram poucos os profetas que profetizaram certo. Mas a quantidade de profecia que eu recebi, vocês não têm noção. Então, por isso que eu falo, não dá ouvido a todos os espíritos. Vê se aquela pessoa realmente tem um espírito de Deus, se ela provém de Deus. Olha as obras, olha quem é a pessoa. A Bíblia, gente, é um pai, é uma mãe e é a maior profecia que nós temos. Ela é a maior profecia, não precisa ficar correndo atrás de profeta. Se você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir, ele vai falar com você, ele vai te direcionar a sua vida. A Bíblia é lâmpada, ela é luz, ela ilumina o nosso ser, né? Mas se você não lê a palavra de Deus, você fica o quê? Inseguro, porque você está no escuro nesse mundo. Você não sabe para onde que vai e tropeça em tudo. E todo vento de doutrina você é levado. Mas quando você tem a palavra graciosa de Deus, essa palavra, você não anda mais na escuridão, né? Porque você tem o Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então fale salmos, fale da palavra, leia a Bíblia, cante louvores ao Senhor e você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E se você, espero que essa leitura tenha ajudado você demais. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.